Olá, seja bem-vindo a Code Easy, meu nome é Felipe Hernan Vieira e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o PHP 8, essa nova versão da linguagem que lançou, que tá todo mundo falando, que tem um monte de gente hypada por ela já, que traz um monte de coisa, que é uma nova evolução do PHP, assim como o PHP foi do 5 pro 7, agora foi do 7 pro 8 e que tá esse hype em cima dela. Mas vamos com calma, não vamos com tanto hype assim não, vamos com calma, vamos entender o que é a PHP 8. Então eu vim aqui para trazer essa informação sobre o PHP 8, um pouco atrasado porque eu estava estudando um pouco sobre ele, fazendo alguns testes aqui, depois que lançou a primeira release dele, na versão 8.0.0, que lançou no dia 26 de novembro de 2020, hoje aqui é dia 13 de dezembro de 2020, no caso o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. E ainda bem que eu atrasei para lançar o vídeo, porque hoje aqui eu recebi um e-mail aqui falando sobre o PHP Storm, uma atualização que lançou no PHP Storm, e graças a Deus que eu atrasei um pouco, senão não poderia estar trazendo, senão eu estaria fazendo tudo no Sublime Text agora para mostrar para vocês. Mas eu vou trazer algumas coisas a mais também no PHP Storm. Então, vamos lá, vamos falar aqui primeiramente sobre a questão de já é bom usar ou não usar o PHP 8. Eu vou falar primeiramente sobre esse item, porque os outros itens que eu vou falar, eles vão completar esse primeiro item ao redor do vídeo. Por isso que eu já vou entrar nesse assunto. Depois eu vou falar sobre o PHP 8 e sobre principalmente o DIT, que todo mundo vem falando. Nossa, DIT. DIT entra um pouco mais em baixo nível, eu não tenho tanto conhecimento técnico para explicar muito, mas eu vou explicar alguns pontos importantes aqui que devem ser levados em considerações, até por quem não tem muito conhecimento técnico. Quem tem mais conhecimento técnico, quem quiser aprofundar mais no DIT, eu vou deixar algumas informações aqui para vocês poderem pesquisar. Depois eu vou mostrar como que eu configurei um ambiente mais simples para desenvolvimento com PHP 8, eu ainda estou configurando o ambiente completo, eu configurei o mais simples para fazer os testes, e depois eu vou mostrar alguns testes que eu fiz aqui com alguns dos recursos, não todos, porque são vários e demoraria bastante tempo, mas com alguns recursos mais importantes aqui do PHP 8. Mas antes de continuar o vídeo, alguns avisos aqui para vocês. Primeiramente, qualquer coisa que faltou e que poderia ser melhorado ou que está errado nesse vídeo aqui, principalmente em relação ao DIT, que a gente vai falar, que é o tipo de compilação que ocorre em tempo de execução, que o PHP agora tem isso, por favor, podem colocar nos comentários aí, que se eu tiver falado alguma coisa errada. Segundo aviso aqui, em relação aos atributos, que é um dos novos recursos que o PHP 8 traz e que eu vou mostrar na prática aqui nesse vídeo, eu estou estudando mais sobre eles, eu provavelmente vou trazer mais vídeos, não só sobre eles, mas sobre o PHP. Nesse caso, eu só mostrei o mais básico dele nesse vídeo aqui, eu mostrei ele funcionando e tem algumas coisas que eu não mostrei muito a fundo ali, porque daria para fazer vídeos bem mais completos, bem maiores, por assim dizer, com ele. Então, se eu colocasse nesse vídeo, esse vídeo ia poder ficar muito grande. Então, vai ter vídeos futuros falando sobre ele, sim. O terceiro aviso é que no Facebook e no Instagram da Code Easy nós vamos começar a fazer posts mostrando algumas mudanças que ocorreram desde o PHP 7. Então você é aquela pessoa que, poxa, lançou o PHP 7 lá pro final do ano de 2015, eu não acompanhei as mudanças do PHP 7 e já está lançando o PHP 8, não se preocupe, a gente está recolhendo as principais modificações que ocorreram desde 2015 até o ano de 2020 e vamos fazer posts lá no Facebook e no Instagram, como esse daqui que está aparecendo aqui agora. Esse daqui vai ser o primeiro post que vai começar a ser lançado a partir do dia 14 de dezembro. Nós vamos lançar eles todas as segundas, quartas e sexta-feiras no Facebook e no Instagram. Então segue a gente lá no Instagram, que o Instagram nosso é o codeeasy.dev, no Facebook, que é codeeasy.com.br, é só digitar lá, facebook.com/codeeasy.com.br, você acha o Facebook. E os links vão estar na descrição e espero que vocês aproveitem os conteúdos para que vocês possam aprender os recursos do PHP 7 desde quando ele foi lançado, que a gente vai colocando um recurso a cada dia lá para vocês irem aprendendo pouco a pouco. Bom, e por último eu gravei esse vídeo aqui de uma forma um pouco diferente. Como tem muito ruído aqui, às vezes é cachorro latindo, é passarinho, é barulho de veículo na rua, isso acaba atrapalhando na gravação do vídeo e ia ficar muito difícil para eu gravar o vídeo. E o que eu fiz? Eu diminuí a potência do microfone, assim eu tenho que falar mais perto dele, que nem eu estou falando aqui agora, para gravar esse vídeo, e depois eu aumento o volume na edição. Assim, ele pegar os ruídos que vem lá de fora, como a moto que acabou de passar aqui nesse exato momento, que provavelmente ele não deve ter pegado, fica mais difícil. Então eu consigo gravar um som com menos ruído, porém eu posso perder um pouco a qualidade do áudio. Então eu gostaria da opinião de vocês, se o áudio nesse vídeo aqui ele ficou bom ou não, para saber se eu posso seguir desse jeito, sim, gravando os vídeos, ou tentar procurar soluções melhores para melhorar o áudio. Então é isso, os avisos, e como eu vi num outro vídeo esses dias e eu gostei bastante, os comentários estão aí, eles são seus amigos. E, por favor, se vocês puderem dar esse feedback aí, eu aceitaria com prazer para melhorar cada vez mais o conteúdo aqui do canal. Agora vamos seguir com o vídeo.
aqui está o nosso site, o nosso hot site aqui, quer dizer, o hot site da Zend, né, sobre o PHP 8 lançado. PHP 8, vamos traduzir isso daqui, para pegar a tradução legalzinha do que acontece. Se eu traduzir, eu vou perder algumas coisas. PHP 8 é uma atualização importante da linguagem PHP. Ele contém muitos novos recursos e otimizações, incluindo argumentos nomeados, aqui eu vou falar em inglês, né, incluindo named arguments, union types, attributes, constructor property promotion, match expression, null safe operator, GIT e melhorias nos sistemas de tipos, tratamento de erros e na consistência do PHP. Beleza, e isso daqui que eles estão falando bastante sobre o PHP. E vamos começar falando sobre o seguinte ponto, né, sobre se PHP já vale a pena ser utilizado, PHP 8. Eu estou no PHP 7, Felipe, lançou o PHP 8. Já posso utilizar o PHP 8? Olha, já pode, eu não recomendo. Eu não recomendo migrar sua aplicação para o PHP 8, eu não recomendo você começar a desenvolver aplicações novas com PHP 8, eu recomendo você fazer testes, projetinho mais simples. Vou fazer um site simples aqui, vou fazer alguns testes, olha, o PHP tem isso, vou fazer algum teste nisso, vou fazer projetos para aprender PHP 8, que nem eu estou fazendo aqui, porque eu recomendo esperar ali um ano pelo menos, para poder começar a usar o PHP 8. Por quê? Por causa das coisas que a gente vai falar aqui agora, começando pelo GIT. Então vamos iniciar aqui com o segundo tópico do vídeo já, que é o GIT. No site do wiki.php.net /rfc, o link vai estar na descrição do vídeo, esse daqui é Request for Comments, que são requisições feitas através de comentários. As pessoas elas querem melhorias no PHP, são comentários que as pessoas fazem sobre melhorias que elas querem no PHP e fica tudo armazenado aqui. Então tem algumas discussões que estão em andamento sobre coisas que podem ser implementadas no PHP. Vamos pegar, por exemplo, esse daqui que é o Short Functions. É uma coisa que está em discussão, daí tem toda a explicação de como que esse daqui vai funcionar, como vocês podem ver que é tipo uma arrow function, vamos colocar dessa maneira. Só que daí uma arrow function no PHP seria mais para uma função anônima, então é um recurso que não tem, que eles estão discutindo se vai implementar no PHP. E aqui embaixo eles dão exemplos, por que de usar isso, qual que é a melhoria que isso vai trazer. E lá embaixo de tudo, no caso aqui não tem, mas aqui embaixo vai ter uma votação feita por algumas pessoas. Aqui, ó. Propose Voting Choice, acho que seria aqui. Pessoas vão votar para saber se isso daqui vai entrar ou não. Então, isso daqui que é o RFC. E aqui a gente tem um RFC do GIT, que é o Just in Time Compiler, que todo mundo está falando sobre o PHP. E aqui vai o primeiro ponto. O GIT está sendo lançado na versão 1.0. É a primeira versão do GIT para o PHP. Aqui tem o autor, que é o Dmitry Stogov, e o Zev Suraski. Inclusive eu tenho um vídeo aqui do Zev Suraski no YouTube, que foi lançado no dia 25 de julho de 2018, que eu já vou mostrar para vocês. E foi proposto a implementação do GIT no dia 28 de janeiro de 2019, implementado para o PHP 8.0. Então, vamos entender aqui primeiro o que o GIT vai fazer. A gente tem aqui um POC, que é o Proof of Concept, que é uma prova de conceito. As pessoas fazem isso daqui normalmente para analisar a probabilidade de implementar alguma coisa nova, nesse caso aqui numa linguagem de programação. Elas querem mostrar se realmente o GIT é válido a ponto de ser implementado. É tipo um teste que eles fazem antes de implementar. Então aqui é um teste, uma comparação feita entre o PHP 7.0 e um PHP modificado que aceita o GIT, que está funcionando com o Just in Time Compiler. Então não é o PHP 7.0 com o PHP 8, é o PHP 7.0 com o PHP que tem o GIT. E vamos ver a diferença aqui. Bom, se a gente adiantar um pouco o vídeo aqui, a gente pode ver que aqui ele está processando uma imagem, provavelmente deve ser uma imagem bem pesada, uma imagem 4K ou em 8K, quem sabe, alguma imagem bem pesada, para ver a quantos quadros por segundo ele consegue renderizar essa imagem. Se você não sabe o que são quadros por segundo, ou FPS, né, que é frames per second, é o seguinte, a cada instante, a cada período, que nesse caso é um período de 1 segundo, você tem uma quantidade de imagens que é processada. A minha webcam está me gravando a 30 fps. E a minha tela do computador está sendo gravada a 60 fps. Ou seja, a cada um segundo, a minha webcam está registrando 30 imagens minhas seguidas, repetidas uma após a outra, para formar o que a gente chama de vídeo. E a cada um segundo,
A minha tela do computador, ela está conseguindo gravar 60, ela está conseguindo registrar 60 imagens para serem exibidas 60 imagens a cada segundo. Então a imagem ela fica mais fluida. E aqui o teste foi feito com frames por segundo, com quadros por segundo. Então o PHP 7.0 estava processando essa imagem aqui, mantendo a linha de 4 a 5 frames por segundo aproximadamente, 4,5, 5 frames por segundo aproximadamente. E o PHP com DIT vai conseguir, vamos lá, já vai entrar aqui, isso, vai entrar aqui, a 20 fps, a 20 frames por segundo, o PHP com DIT. A diferença na fluidez da imagem processada com PHP 7.0 e com o PHP com o DIT implementado. Isso é só uma prova de conceito, é só um teste que o cara está fazendo. Nem se sabe o que o DIT, do jeito que foi implementado agora no PHP, é possível de fazer com ele. E quem trabalha, quem mexe com games, quem joga videogame, sabe a diferença entre jogar um jogo a 30 e a 60 FPS. Seu monitor provavelmente deve estar suportando 60 FPS, então procurem na internet, por exemplo, diferenças entre uma imagem a 30 e a 60 FPS. Então, através desse vídeo, a gente teve, nossa, como o PHP com DIT conseguiu melhorar os frames por segundo do processamento de uma imagem até 4 vezes, se a gente for olhar ali. Logo que eu vi esse vídeo, eu já percebi uma coisa, DIT é feito para processar coisas mais pesadas. Então, vamos lá, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Vamos lá, a gente começa aqui com a introdução. Eu peguei o Google Tradutor para traduzir para o português para ficar mais exata a tradução. Não é segredo que o salto de desempenho do PHP 7 foi originalmente iniciado por tentativas de implementar o DIT para PHP. Começamos esses esforços na Zend, principalmente pelo Dmitry, em 2011, e desde então tentamos 3 implementações diferentes. Nós nunca avançamos para propor o lançamento de nenhum deles, por causa de 3 motivos principais. Eles não resultaram em ganhos substanciais de desempenho para aplicativos web típicos. Ou seja, você quer fazer um aplicativo web típico, o DIT não vai melhorar tanta performance assim. Ele vai melhorar? Vai, mas não vai resultar em ganhos substanciais de desempenho. Então, o DIT não é um negócio que você vai colocar lá no seu servidor no PHP 8. Ah, PHP 8, habilitei o DIT, o meu site em WordPress ele vai ficar mágico e vai rodar. Nossa, e vai parar de travar. Ou o meu sitezinho com CRUD vai ficar muito mais rápido. Não. Ele não foi feito para aplicativos web típicos. Que nem eu falei, quando eu vi aquela imagem processando FPS, fazendo a comparação entre FPS, eu já percebi que ele é para processamento de coisas um pouco mais pesadas. Vamos continuar aqui. Eles eram complexos de desenvolver e manter. Então, DIT é uma coisa um pouquinho mais complexa de desenvolver e de se manter. E ainda tínhamos orientações adicionais que poderíamos explorar para melhorar o desempenho sem precisar usar o DIT. Então, no PHP 7 ainda dava para melhorar muita coisa de performance, e a gente viu que o PHP 7 melhorou muita coisa de performance e ainda não precisaria do DIT. Então, vamos tentar melhorar o PHP 7 primeiro, né, sem o DIT. Vamos seguir essa linha. É por isso que o PHP 7 teve 3 tentativas de implementações diferentes, mas elas nunca foram à frente com o DIT. Só que por que hoje o PHP 8 ele foi lançado com o DIT? Embora a maioria dos fundamentos para o PHP habilitado para DIT não tenha mudado, nós acreditamos que existe um bom caso para habilitar o DIT. Em primeiro lugar, nós alcançamos a nossa capacidade de melhorar o desempenho do PHP usando outras estratégias de otimização. Em outras palavras, nós não podemos melhorar ainda mais o desempenho do PHP a menos que usemos o DIT. Ou seja, PHP sem DIT já chegou no limite, pelo menos do que eles conseguiram fazer ou do que eles conseguiram observar até o momento. Então, se eles quiserem melhorar mais a performance agora, depois do 7.4, eles optaram por usar o DIT. Em segundo lugar, usar o DIT pode abrir uma porta para que o PHP seja usado com mais frequência em outros cenários que não sejam a web, e com o uso intensivo de CPU, onde os benefícios de desempenho serão realmente muito substanciais, e para os quais o PHP provavelmente nem está sendo considerado hoje. Então, o PHP foi construído para funcionar na web. Depois, hoje em dia, com o PHP 7, a gente usa o PHP na web, mas usa bastante para a questão de servidor, do lado do servidor. Então, a gente constrói web services, a gente constrói sites, diferente de antigamente que era só site. PHP ele funciona por linha de comando para processar algumas coisas, e com o DIT, ele pode ser considerado ser usado em outros cenários, como embarcados, por exemplo, ou outras coisas, cenários que não são a web, onde existe um uso intensivo de CPU. É aí que o DIT entra. Então, o DIT não foi feito para melhorar grande escala a performance da sua aplicação web, e sim em um uso intensivo de CPU em cenários não web. É esse o principal uso do DIT.
E por último, disponibilizar o DIT pode nos fornecer, com esforços adicionais, a capacidade de desenvolver funções integradas em PHP, em vez ou além de C, sem sofrer a enorme penalidade de desempenho que estaria associada a tal estratégia, e o motor não DIT de hoje. Isso, por sua vez, pode abrir a porta para a inovação mais rápida e também implementações mais seguras que seriam menos suscetíveis ao gerenciamento de memória, overflows e problemas semelhantes associados ao desenvolvimento baseado em C. Para quem não sabe, tem muita coisa, muitos módulos e drivers para o PHP que são escritos em C. Basicamente, o que eu entendi, o que eu consegui interpretar e o que ele quis dizer ali é que agora você vai poder desenvolver algumas coisas nativamente em PHP, o que vai deixar as coisas muito mais rápidas e simples de serem desenvolvidas. Ok, então a gente entendeu por que, que o DIT não era usado, a gente entendeu por que, que hoje ele vai ser usado para o PHP ele poder expandir. Então, o DIT não é para deixar o PHP mais rápido no seu site, na sua aplicação web, no seu site com WordPress. O DIT é para expandir o PHP para outros cenários onde existe um uso intensivo da CPU. Esse é o foco do DIT. E vamos lá. Aqui em relação à proposta, eles explicam melhor sobre como que o DIT funciona. É isso daqui, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição para você ler. Você pode usar o Google Tradutor para traduzir para o português, se você quiser uma tradução mais exata ali. E aqui eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo ficaria muito mais longo ainda. O vídeo já vai ficar longo para mostrar o que é legal, o que eu posso mostrar aqui de PHP 8, mas ele ficaria muito mais longo, além do fato de que é mais técnica essa parte. Mas tem alguns pontos aqui que são interessantes, que linkam com o ponto do porquê não usar o PHP 8 hoje. Vamos lá. Então, a proposta de incluir o DIT no PHP 8 vai fornecer esforços adicionais para aumentar o desempenho e a usabilidade. Eles também consideraram incluir o DIT no PHP 7.4, que havia desativado por padrão, como recurso experimental, só que lá embaixo a maior parte das pessoas votaram para não fazer isso. E aqui é importante colocar que o que eu vou ler aqui é no momento que essa RFC ela foi escrita, então eu não sei se hoje isso já mudou. Eu estou lendo de uma fonte oficial para passar para vocês o momento que essa RFC foi escrita. Aqui ele diz o seguinte: o mecanismo para o DIT que eles usam é o Dyn-ESM, que é desenvolvido para o projeto Lua DIT, para geração de código nativo. E esse mecanismo aqui, eles conseguiram fazer o suporte para CPUs para processadores baseados na arquitetura x86, que são processadores que seguem a arquitetura x86 de 32 ou de 64 bits, como o Intel, por exemplo, como o processador AMD, em plataformas POSIX e Windows. POSIX, se eu não estou enganado aí, inclui sistemas que são baseados em Unix também. Ali, o POSIX eu acho que é uma derivação do Unix, se eu não estou enganado. Então, em Linux vai funcionar, em Mac vai funcionar, em Windows vai funcionar. Só que tem um detalhe importante. O novo sistema operacional do macOS, da Apple, que é o macOS Big Sur, agora ele está sendo utilizado num computador que tem um novo processador M1 da Apple. E o processador M1 da Apple, ele possui a arquitetura ARM. E a arquitetura ARM, para poder funcionar nela, o sistema operacional é compilado para a arquitetura ARM. Então, ele não se encaixa nisso daqui. Logo, em teoria, não seria possível usar o DIT do PHP no macOS Big Sur com o processador M1 da Apple. Porém, eles dizem o seguinte: Dyn-ESM também oferece suporte para ARM, ARM64, MIPS, MIPS64 e PPC. Desculpa a pronúncia, eu não conheço muito sobre a parte de hardware, então talvez esteja pronunciado errado aqui. Então, se o Dyn-ESM oferece suporte, em teoria, devemos ser capazes de oferecer suporte a todas as plataformas. Como isso daqui foi escrito na época da RFC, talvez hoje o DIT, quando o PHP 8 foi lançado, já tenha suporte a ARM e ele já funcione nos computadores da Apple, como macOS Big Sur, com um processador ali, com um sistema operacional compilado para ARM. Ou talvez não, e isso vai surgir no futuro. Isso é uma coisa que eu precisaria pesquisar melhor. Mas é um ponto para colocar aí como um ponto importante. E como eu falei, pode ser que ele já tenha suporte a ARM essa altura do campeonato, então eu não tenho certeza, mas é só um ponto para ficar de olho. Aqui eles falam uma parte mais técnica, e aqui como que funciona e tudo mais, o PHP DIT, e é aqui onde eu queria chegar. Em comparação com o V8, HHVM e PyPy,
e muitas outras implementações de JIT modernas, o PHP JIT é extremamente simples, mas de qualquer forma aumenta o nível de toda a complexidade do PHP, risco de novos tipos de bugs e custo de desenvolvimento e manutenção. Então eles estão colocando o JIT, mas o JIT pode trazer esses probleminhas aí, porque eles mesmos falaram lá em cima que o JIT é um pouco mais complexo de se desenvolver e de se dar manutenção. Então, o risco de o PHP 8 vir com alguns bugs ainda e eles irem arrumando isso, é por isso que existem as versões do PHP 7.4, 7.4.21, 7.4.22 e esses patches que vão lançando para corrigir erros, porque o risco do PHP 8 vir com bugs inicialmente é grande. O risco de você migrar sua aplicação do PHP 7 para o PHP 8 e ter problemas da sua aplicação quebrar, isso com certeza vai existir. Tem coisas que foram depreciadas, você vai ter que fazer um processo de migração. E o ponto do PHP 8 ainda tem alguns bugs ali, algumas coisas diferentes, algumas coisas internas que funcionam de forma diferente, que possa quebrar a sua aplicação, é grande. Então, vamos esperar eles fazerem os testes, verificarem se existem alguns bugs. Vamos esperar um pessoal aí que faz isso. Se você não for uma das pessoas que faz isso, né? Fazer alguns testes com PHP 8 para mostrar, olha, quando você for migrar uma aplicação do PHP 7 para o PHP 8, vai acontecer esse tipo de problemas aqui e você precisa ajustar nisso. Então vamos esperar um tempo, vamos dar aí um tempo de 1 ano. Tem alguns que preferem esperar até 2 anos lá no lançamento do PHP 8.2 para começar realmente a colocar o PHP 8 com tudo em produção, porque tem esse tempo de adaptação de testes, porque nenhum software quando lança, ele lança sem bugs, então provavelmente isso vai acontecer. E aqui mais por curiosidade, tem a questão do... não, tem uma outra coisa de configuração. Como o JIT trabalha em baixo nível, ele tem que ser configurado no php.ini. Então tem as configurações aqui para nível de otimização, gatilho, aqui eu traduzi isso daqui, daí tá um pouco diferente, vamos pegar o original. Nível de otimização, JIT trigger, alocação de registros e flags para otimizações específicas da CPU, eu podia traduzir, né? Flags para otimização específicas da CPU, que você faz lá no PHP-ini. Então você tem que conhecer um pouco mais de baixo nível para poder configurar o JIT. Se você for colocar na web, às vezes você pode até desativar o JIT, já que o foco dele não é trabalhar em cima da web, em cima de sites e outras coisas, e sim trabalhar mais a baixo nível ali no PHP. Então é esses os pontos que você tem que configurar aqui. Lembrando, esse link desse site aqui da SRFC vai estar no comentário. Eles mostram sobre outras coisas mais técnicas, isso e aquilo, um escopo futuro do que eles pensam, e aqui vem uma coisa legal. No PHP 8 vamos melhorar JIT e executar a geração de código otimizada após um perfil inicial de funções ativas. Isso permitiria a aplicação de otimizações especulativas, geração apenas de código que é realmente executado. Também é possível fazer uma integração mais profunda com o JIT com pré-carregamento de FFI. Eu vou mostrar um pouco sobre esse FFI também. E talvez uma maneira padronizada de desenvolver e fornecer funções integradas que são escritas em PHP e não apenas em C. Então são coisas que eles estão pensando no futuro para melhorar ainda mais o PHP. E aqui são as votações. Vocês podem ver que 50 pessoas votaram a favor do JIT e 2 votaram contra. Então, link desse site aqui na descrição. Vocês vão poder dar uma olhada aí, se vocês quiserem saber mais sobre JIT. Tem aqui como que você configura ele no PHP-ini, tem aqui todo o funcionamento dele, caso você tenha mais facilidade, já tenha mais conhecimento a baixo nível de programação para entender esse ponto. E aqui eu queria falar sobre o FFI. FFI é um recurso que o PHP tem e eles dizem que ainda é um recurso experimental. Se eu não me engano, estava entrando como recurso experimental no PHP 7.4 e agora com o JIT ele faz um pouco mais de sentido até, e eles dizem que é um recurso perigoso até, porque ele permite você carregar bibliotecas compartilhadas .dll ou .so, ou seja, .dll para Windows e .so voltada para Linux, para chamar funções em C e acessar estruturas de dados em C em PHP puro, ou seja, você vai poder executar código em C usando PHP puro, sem ter conhecimento profundo da API de extensão das entes, sem ter que aprender uma linguagem intermediária. A API pública é implementada com uma única classe FFI. Então você tem uma classe chamada FFI, do mesmo jeito que você tem uma classe chamada PDO para gerenciar bancos de dados, com vários métodos estáticos.
que alguns deles podem ser chamados de forma dinâmica, e métodos e objetos sobrecarregados, ou seja, usa polimorfismo também, que realizam a interação real com os dados em si. Então, se a gente acessar aqui para ver mais sobre FFI, a gente tem aqui os métodos dele e tudo mais. Eu acho que eu voltando aqui, eu consigo voltar na página que eu estava, que é essa daqui. Por exemplo, quando eu pego aqui e chamo o FFI para colocar código em C no meio do PHP. De novo, isso daqui é para quem realmente precisa de performance na aplicação. Não é para fazer sites, não é para usar no WordPress, não é para fazer um CRUD ou no Laravel, coisa do tipo. É para o PHP começar a ser abordado em outros cenários. E é um recurso que eu acho que vai casar legal com um DIT, porém ainda é um recurso experimental. Se a gente voltar aqui, ainda é um recurso experimental. Então, por favor, tomem cuidado com isso daqui. Bom, então isso daqui foi um vídeo longo, um tópico bem longo para falar sobre o DIT, para explicar realmente para vocês o que é o DIT e como que funciona o DIT. E para explicar o porquê que não é uma boa ideia ainda migrar para o PHP 8.0.0. Até porque tem outras coisas como depreciação, que são coisas que deixarão de ser utilizadas, que eu ainda tenho que olhar mais o que foi depreciado, se tem alguma coisa que foi depreciada, que pode fazer com que parte do seu código pare de funcionar. Então, é uma coisa para tomar bastante cuidado. E agora a gente pode partir para a configuração do ambiente para desenvolver mais simples, que eu falei, e fazer alguns testes com PHP 8. Bom, hoje eu recebi um e-mail, eu vou abrir aqui o e-mail para vocês darem uma olhada. Aqui está. Eu recebi esse e-mail da JetBrains, que eu já comprei o PHP Storm uma vez, mas eu parei de usar ele porque o dólar aumentou, estava muito caro para mim. E lançou o PHP Storm 20.3, a última atualização deste ano, que nem falar, já está disponível aqui. E ela tem suporte ao PHP 8. E como eles dizem aqui, a atualização do PHP 8, isso, aquilo e tudo mais. O PHP Storm oferece suporte a todas essas alterações. Eu testei, achei muito legal. O PHP Storm já dá para você utilizar para trabalhar com PHP 8. Eles criaram atributos personalizados para PHP 8 que eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito grande, dá para fazer um vídeo só disso. Eles adicionaram suporte a analisadores estáticos para o PHP. Eu utilizo o PSAlm, por exemplo, então para mim isso daqui é muito legal. É uma coisa aqui que tem no PHP Storm que vai me fazer querer ir para ele ao invés de continuar no VS Code, porque por enquanto o VS Code ele não tem suporte ao PHP 8, mas eu não vou comprar o PHP Storm ainda, porque por enquanto eu não vou trabalhar em produção com o PHP 8, então eu só vou estudar. Então, por enquanto, eu não vou comprar o PHP Storm. Por enquanto, o VS Code aguenta. E eu quero ver se o VS Code vai ter nas extensões que eu utilizo, o suporte para o PHP 8 no futuro. Se o suporte não vier, ou se vier de forma mais simples, eu provavelmente vou comprar o PHP Storm, que já tem o suporte para o PHP 8. Então, a partir disso, eu resolvi instalar o PHP Storm, pegar a avaliação gratuita de 30 dias dele para mostrar os exemplos para vocês. E para fazer a configuração, eu fiz basicamente o seguinte. Você vai aqui em Downloads no PHP 8, se você quiser fazer um teste, e vai em Windows Downloads. Eu baixei no Windows, eu também tenho uma máquina virtual do Linux com PHP 8, só que eu ainda não consegui configurar o PHP Storm nela. Se vocês olharem aqui, se eu for em configurações, em linguagens frameworks, em PHP, depois eu vou fazer isso aqui com mais calma para vocês, e procurar aqui WSL. Ele só me mostra uma máquina virtual, não mostra as outras. Eu não sei porquê, eu criei as outras de forma customizada, então talvez ele não esteja conseguindo encontrar. Por isso que eu estou usando o PHP para o Windows por enquanto, para fazer os testes. Então eu vou aqui em Windows Downloads, nessa página Downloads PHP, e eu tenho a versão com no thread safe e a com thread safe, fica a sua escolha qual que você vai precisar, e eu baixei o zip. Clica aqui e baixa o zip. Daí eu vim aqui no meu diretório de downloads, tá aqui o meu PHP 8 com o zip, eu exportei ele para essa pastinha aqui, e aqui dentro eu tenho os arquivos do PHP. Tá um pouco pequeno, mas vocês vão procurar por um arquivo chamado php.ini-development, que é o php.ini para desenvolvimento. E daí, quando vocês acharem esse arquivo, vocês vão Ctrl+C e Ctrl+V e vão renomear ele para php.ini, que vai ser o seu arquivo de configuração do PHP. Certo? Então você baixa o PHP, descompacta ele e renomeia isso daqui. Isso daqui não é o melhor cenário para programar com PHP, mas se você quiser fazer uns testes no PHP 8, você pode utilizar isso daqui. E eu ainda estou terminando de ajustar minha máquina virtual com o PHP 8 ali para fazer os testes.
Feito isso daqui, eu abri o PHP Storm, vim aqui em File, vim em Settings, em Configurações, vim em Languages and Frameworks, vim em PHP, e aqui no CLI Interpreter, eu vim nos 3 pontinhos, vou adicionar aqui no canto um outro local com o interpretador do PHP, vou dar o nome de PHP 8.0.0 e vou adicionar aqui o local onde ele está sendo executado, onde ele vai estar. Daí eu vou entrar aqui, por exemplo, na pasta de downloads, eu tenho aqui o diretório do PHP 8, vou acessar o diretório do PHP 8 e vou procurar por php.exe. Dou um OK, ele já reconheceu o PHP 8, já reconheceu o arquivo php.ini, dou um OK, dou um OK. Pronto. Antes disso, se eu voltar, antes de dar o último OK, aqui ele vai estar com o interpretador que você configurou do PHP 8.0.0 e aqui o nível da linguagem que o PHP Storm vai reconhecer. Vocês podem ver que ele já tem o suporte aqui ao PHP 8.0. Union Types, Named Arguments, Attributes, Match Expression. E lembrando que aqui é a versão de 2023.3 do PHP Storm. Então, se eu acessar aqui para vocês verem, é 2020.3 do PHP Storm. É essa versão que tem suporte ao PHP 8. E agora vamos mostrar alguns recursos do PHP. O primeiro recurso que a gente vai ter aqui é o Named Arguments. Esse recurso aqui, vamos lá. Esse recurso aqui do PHP 8, Named Arguments, ele foi feito com o seguinte ponto. Imagina que eu tenho uma função chamada buildMessage, que ela vai construir para mim, eu vou passar uma string que é uma saudação e uma string que é um nome. E daí ele retorna para mim um texto. Então, se eu passo hello Codeiz, ele vai me retornar hello Codeiz, ou seja, olá Codeiz, seja bem-vindo. Então, antes, eu tinha que fazer isso daqui. Como eu já tenho um valor padrão, eu não precisava passar nenhum parâmetro. Mas se eu quisesse mudar o segundo parâmetro especificamente, ou o parâmetro que viesse depois, eu tinha que colocar o valor do parâmetro inicial, mesmo que eu não fosse mudar ele, mesmo que ele fosse igual ao valor padrão. Agora, com o Named Arguments, eu posso definir um nome para o meu argumento, por exemplo, qual que é o nome da variável? É name. Então eu coloco o name e ele vai acessar diretamente aquele parâmetro. Então eu não preciso mais colocar os parâmetros em ordem. Eu não preciso passar eles em ordem certinho na hora de chamar a função. Se eu quiser ainda posso, mas eu posso chamar eles pelos Named Arguments e especificar qual parâmetro vai receber qual valor na ordem que eu quiser. Se eu quiser vir aqui e chamar depois Gretchen, ele vai reconhecer aqui como Gretchen. Fiz errado. Gretchen aqui. Hello. Olá, por exemplo. Também vai funcionar. Vai funcionar tranquilo. Então, ao fazer isso daqui, quando eu executar o meu código em PHP, ele vai mostrar aqui para mim hello Felipe, ou seja, funcionou normalmente. Isso daqui fez a mesma coisa que essa função. Isso daqui são os Named Arguments que ajudam. Eles têm vantagens e desvantagens. A primeira é que você não precisa ficar colocando parâmetro que é default e ficar repetindo, que nem nesse caso aqui. A segunda, que é a desvantagem, a primeira é vantagem, né? A segunda, que é desvantagem, é que você depende do nome aqui da variável. Se você mudar o nome da variável, você vai ter que mudar todos os lugares em que a função está sendo utilizada também. E o PHP Storm já tem o sistema de refatoração para reconhecer isso. Se eu mudar de name para name, teste ou qualquer outra coisa que eu quiser, a refatoração do PHP Storm já reconhece para mudar nesse arquivo em todos os arquivos que estiverem sendo utilizados também. Então, isso o PHP Storm já ajuda também, mas tem esse ponto que é um ponto para ficar atento, caso você queira mudar o nome do parâmetro de uma função. Depois nós temos os attributes. Os attributes é um recurso que eu vou deixar por último, embora eu tenha colocado como 02, porque era o próximo da lista aqui, porque eu vou usar algumas outras coisas primeiro antes de usar os attributes. Então vamos para o terceiro aqui, que é o Constructor Property Promotion. Basicamente funciona dessa maneira aqui. Antigamente, né, antes de lançar o PHP 8, você poderia fazer isso daqui. Aqui é um exemplo mais complexo que eu construí para vocês verem o que dá para fazer. Você tinha que construir a sua propriedade, né, da classe, que você colocava aqui, que a gente chama de atributo, mas no PHP se chama de propriedade. E você tinha que passar como parâmetro
os valores que você ia utilizar e depois atribuir o valor que você passou como parâmetro para a sua propriedade. Então, você fazer isso nos métodos construtor no PHP 7. Você faz isso no PHP 7.4. E no PHP 8, você pode reduzir isso daqui e você pode declarar a sua propriedade dentro do construtor e já atribuir um valor padrão para ela dentro do construtor. E se você não atribuir um valor padrão para ela, você pode atribuir o valor que você passar como parâmetro do construtor automaticamente. Um exemplo um pouco mais complicadinho aqui para vocês é um exemplo de injeção de dependência. Inclusive tem um vídeo aqui em cima, um card aqui em cima, caso você queira saber mais sobre injeção de dependência, que eu explico o que é uma injeção de dependência. Eu criei uma interface veículo, em que o veículo ele pode se mover, e eu criei uma classe carro e uma classe moto, que ambos implementam a interface veículo, ambos são veículos. Só que o carro, embora ele possa se mover, ele se move de um jeito, e a moto, embora ela possa se mover, ela se move de outro jeito. Então isso aqui é uma interface que tem um método move, um método abstrato move, sendo utilizado por outras classes como polimorfismo de sobreposição. E com isso daqui, eu posso mostrar como que era feito antigamente. Antigamente no PHP 7.4, né, que ainda é feito. Você cria aqui o seu atributo, a sua propriedade veículo, e você tem o método construtor, onde você pode passar um veículo como parâmetro e você pode definir um veículo para um veículo. E daí você pode executar a ação do veículo de se mover. Daí eu posso passar para essa classe de antigamente do PHP 7.4 como que funciona um carro e como que funciona uma moto. E posso pedir para executar o carro e a moto. E o carro e a moto vão se mover e vão exibir resultados diferentes. Se eu tirar o código daqui de baixo e executar isso daqui, ele vai retornar para mim. Ele executou 0.1, deixa eu ver aqui, run 0.3. Ele vai retornar para mim, o carro está se movendo e a moto está se movendo. Então é um exemplo do Constructor Property Promotion, antes dele ser implementado, né, funcionando com injeção de dependência aqui. Executando a mesma classe, só que com comportamentos diferentes, usando polimorfismo. E aqui eu tenho como que é realizado hoje, sendo que isso daqui agora pode ser escrito dessa maneira aqui. O que acontece aqui agora é que eu posso passar o private e vehicle dentro aqui do meu construtor. E acabou. É isso. Porque daí, quando eu passar ele como um parâmetro aqui, ele já vai ser criado o veículo aqui, já vai ser atribuído automaticamente a propriedade e já vai estar acessível para utilizar em toda a classe. Então eu tenho aqui o thisVehicleMove, e se eu executar isso daqui de novo, vamos executar isso daqui de novo, a gente tem aqui o after, o carro está movendo e a moto está se movendo, funcionando tranquilamente. Então, você agora pode fazer isso daqui. Isso daqui é uma coisa que eu já fazia no TypeScript, que eu fiquei muito feliz de ter vindo para o PHP, porque ajuda a reduzir bastante código que você fica construindo assim dessa maneira. É uma questão de ajudar assim a redução de código que é escrito. Algumas dessas alterações elas ajudam você a reduzir a quantidade de código escrito e algumas têm impactos significativos. Então, o name de arguments ele tem vantagens e desvantagens, que nem eu expliquei, e te ajuda a reduzir código, a não ficar precisando passar variáveis que são padrões, né? Imagina se o padrão hello muda para outra coisa. Eu tenho que procurar todo lugar que está sendo chamada essa função aqui e mudar o hello. Isso daqui do Constructor Property Promotion ajuda a reduzir o tamanho do seu código. E isso daqui do Union Types que a gente vai ver agora, o Union Types, ajuda a evitar erros, para você ter ideia. Ele ajuda a evitar erros. Então vamos lá. O que o Union Types faz? Antes, você podia declarar um tipo para uma variável. Um número ele pode ser um inteiro, por exemplo. Só que agora com o Union Types, você pode declarar mais de um tipo. A variável ela pode ter tipos variáveis, porém ela pode ter tipos. Então é mesmo que um intermediário entre ter um tipo definido e não ter um tipo definido numa variável. Então se a gente vier aqui, a gente tem agora, por exemplo, o que era feito antigamente. Vamos lá. No PHP 7.4, não antigamente, mas no PHP 7.4. A gente tem aqui uma variável, uma função que vai fazer a soma, e eu tenho que passar um conjunto de números. Estou usando o variadics aqui para eu passar vários números aqui. E daí ele vai pegar todos esses números, vai somar eles e vai me retornar o resultado. Então eu posso passar aqui, por exemplo, nessa soma minha, 4.5, 5.5 e 10. O resultado vai ter que me mostrar 20. Então é assim que funciona. Eu posso passar números e esses números podem ser qualquer coisa.
Então, se eu pegar isso daqui e executar, antes eu deixava tudo declarado no comentário, para poder definir que era float ou int, que eu podia passar aqui. Eu não tinha como colocar isso aqui. Então aqui ele deixava passar qualquer coisa. O comentário era só para ajudar outro desenvolvedor, para outro desenvolvedor saber. Se eu executar isso daqui, o 0.4, ele vai me dar o resultado, que é float 20. Legal, deu float 20. Mas vamos tentar fazer o seguinte, vamos passar uma string. Eu estou dizendo que eu só posso passar floats inteiros, mas agora eu vou passar uma string. Vamos executar o código para ver? Ele deu 21. Cara, como que ele deu 21? Eu passei uma string. Uma string não é para fazer cálculo. O que está acontecendo aqui? Pera aí, deixa eu passar ASD. Vamos passar uma string. Opa, ele deu erro. Pera aí. Ele deu erro porque float não pode ser somado com string. Legal, float não pode ser somado com string, certo? Mas se eu passar o número 1 como uma string, ele vai somar. Então você percebe que tem um pequeno problema aí. E detalhe, ele só deu erro porque eu estou tentando somar float com string. Você quer ver o que aconteceria se eu tirasse esse cara aqui, essa soma, e ele vai me retornar 0? Se eu tirar essa soma aqui, ele me retorna como resultado um inteiro que é 0, certo? E se eu passar um ASD aqui, ele retorna 0. Ou seja, eu queria passar só floats inteiros aqui. Eu passei uma string e o código continuou funcionando. É aí que tem aquele negócio de que tem algumas coisas que o PHP ele deixa passar sem erro, sem erro nenhum. E o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer dentro desse for aqui, volta aqui, beleza? Eu teria que fazer dentro desse for aqui, que vai pegar cada um dos números, um if para verificar manualmente o tipo do meu dado, para verificar se ele é um float ou um inteiro, e se ele não for um float ou não for um inteiro, eu teria que manualmente lançar uma exceção na minha aplicação. Isso daqui é um problema que tinha no PHP quando você tinha alguma coisa que podia variar entre tipos, como floats e inteiros. E existem outras coisas também que podem entrar aí, como interfaces e outras coisas do tipo mais complexas. Agora eu posso passar float ou inteiro. Posso passar outros tipos de dados aqui também, interfaces e tudo mais. E daí eu posso pegar os números, fazer a soma dos números, que nem eu falei aqui, e retornar um resultado. E daí eu posso fazer a soma aqui e passar os meus números, chamando essa função. Só que olha um detalhe interessante. Aqui a gente já viu que está funcionando. Ele retornou 20, 4.5, 5.5 e 10. Vamos passar uma string com o número 1? Ele passou. Ele passou, Felipe? Sim, ele passou. E vamos explicar o porquê. PHP tem um negócio chamado strict types. Se eu passar uma string que é um número 1, e eu digo que eu tenho que passar um inteiro ou um float, ele vai reconhecer que uma string número 1 ela pode ser convertida para inteiro, e nesse caso ele vai converter para inteiro e vai deixar ela passar. Por isso que ele deixou passar. Se a gente declarar os strict types, declare strict types igual a 1, que você faz no início do arquivo do PHP, ele não deixa isso fazer. Opa, olha lá, ele deu erro. Olha que legal. Ele deu erro dizendo que ele esperava um parâmetro tipo float ou inteiro, e uma string foi dada. Então o strict types ele é estrito, ele é mais rigoroso. Não importa se uma string com o número 1 pode ser convertida para inteiro, ele não vai converter isso automaticamente. Se é uma string, não passa. É para isso que funciona o strict types. Isso daqui não é do PHP 8, eu acho que é do PHP 7, eu não lembro exatamente de qual versão, mas casa bem com esse ponto aqui. Então se eu executar o código agora, ele vai dar um erro. Ele estava esperando que o argumento 4 fosse do tipo inteiro ou float, mas eu passei uma string, então está errado. E o erro ele deu na hora de eu passar o parâmetro, não na hora de executar. Se eu tirar esse trecho de código aqui e executar de novo, ele vai continuar dando erro. Então eu consigo pegar isso daqui e eu não preciso fazer uma validação manual do meu código agora. Eu não preciso ficar mais validando meu código manualmente, porque o simples fato de eu colocar isso daqui e declarar um strict types lá em cima, já está resolvido, já está tranquilo, já está pronto, já está funcionando. Então isso daqui não é só uma sintaxe que vai melhorar, que nem alguns são mais sintaxes para melhorar o código, e isso daqui vai melhorar na questão de tratar erros. Então tem coisas, tem melhorias que se você analisar bem, você percebe que elas vão ajudar a tratar erros. E depois a gente tem aqui o match expression. A gente costumava fazer o switch. Eu não acho que o match expression ele é uma alternativa ao switch. O que acontece aqui? Esse aqui tá para cá, vamos voltar.
a gente faz aqui o switch, certo? Que é uma estrutura condicional. Switch 8.0. Se alguma coisa for igual a 8.0, ele executa. Se for igual a 8.0, ele executa, certo? Faltou um break aqui, erro meu, beleza? E se não for nenhum dos dois, ele executa isso daqui. É basicamente assim que funciona o switch. E daí, se a gente executar isso daqui, se a gente executar o 0,5, a gente tem aqui switch wrong, match right. Vamos pegar o primeiro switch. O switch wrong é porque ele printou o switch aqui e ele executou esse wrong aqui. Mas espera aí, eu não coloquei 8.0, por que ele entrou aqui? Porque ele está usando o comparador de igualdade. O comparador de igualdade ele compara o valor, mas não o tipo. Então 8.0 e 8.0 são iguais, mesmo que um seja do tipo float e o outro seja do tipo string. O comparador de igualdade só vai comparar o valor, não o tipo. É assim que o switch funciona. Então, tecnicamente, ele não está errado. Eu só coloquei errado para virar a chavinha aqui para vocês. Mas ele está certo sim. Ele entrou na condição certa aqui do PHP 8.0 como string. Já o match, detalhe importante, ele não é um operador de comparação, um operador condicional. Ele não é um if, ele não é um switch, ele não vai ser utilizado para fazer operações condicionais. O match, ele é única e exclusivamente uma expressão. O que é uma expressão? É meio que se fosse uma função, é meio que uma função, vamos colocar dessa maneira, só que ela é nativa da linguagem e ela tem um funcionamento diferente de uma função. E ela pode retornar valores também. Então o match, ele é uma expressão pronta que pode retornar valores que faz uma coisa que é similar ao switch, mas não é um operador lógico, certo? Não é foi mal, ele não é um operador condicional. Ele é uma expressão que funciona similar a um operador condicional. Então eu passo aqui o 8.0. Em qual desses pontos aqui ele vai entrar? Ele vai entrar no primeiro, no segundo ou no terceiro? Ele vai entrar no segundo. Por que ele vai entrar no segundo? A gente vê o que é o right, certo? Match o right. Em match, ele pegou aqui o right. Por que ele vai entrar no segundo? Porque o match, diferente do switch, usa o operador lógico, o operador de comparação de identidade. O identidade ele verifica tanto o valor quanto o tipo. Então, 8.0 é igual a 8.0? Sim. 8.0 é float? 8.0 é float? Sim. Como esse um é string e esse um é float, eles não são idênticos. Eles são iguais, mas não são idênticos. Então ele vai acessar o segundo. Então tem essa diferença que é importante colocar. E como o match retorna o valor, eu já posso retornar o valor direto para concatenar com a minha string match dentro do meu echo. Ao invés de ter que dar um echo aqui e depois dar um echo aqui dentro, ou ter que criar uma variável fora e ficar alterando lá dentro. Eu já posso fazer a operação toda de uma vez. É isso daqui que a expressão match ela vai fazer. E ela tem um default aqui, que é caso não seja nenhum dos dois, ele vai retornar uma string. Então isso daqui lembra bastante funções anônimas, principalmente aquelas funções anônimas do JavaScript, isso daqui lembra bastante. E tem um ponto também, que se você não quiser usar o default no match, você pode fazer isso daqui, ó. Você pode colocar um try, colocar o match aqui dentro, e você pode colocar um catch, e colocar aqui, unhandled match error, e ver que ele trata como erro. Echo erro. Beleza. Daí se eu colocar aqui 8.1, por exemplo, e executar, ele vai exibir para mim erro. Por que eu faria isso, Felipe? Por que eu vou usar um try catch para simular o meu default, vamos colocar dessa maneira, ao invés de colocar o default? Porque assim você pode colocar vários matches. E o default ele seria um único default, que seria o catch no caso, para os 3 matches. Entendeu? Então você pode reaproveitar. Em vez de você ter que colocar o default nos 3 matches, você coloca um único. Isso se ele tiver o mesmo comportamento. Então voltando aqui, a gente tem aqui o match. E esse aqui é o match. Certo? Esse daqui é o match expression. Agora, para pegar o último exemplo que eu fiz aqui, nós temos os attributes, que é um pouco mais complexo aqui de entender. Vamos pegar essa parte de baixo. O que é o attribute? Primeiro a gente tem que entender o seguinte. Uma classe ela tem o seu nome, ela tem atributos e ela tem métodos, certo? Isso daqui é o que a gente aprende na orientação a objetos. Só que no PHP, o atributo
é chamado de propriedade. Então isso daqui é uma propriedade. E o que deveria, na minha opinião, ser chamado de attribute, foi mal. O que deveria, na minha opinião, ser chamado de annotation, que é isso daqui que foi colocado, é chamado de atributo. Então confunde um pouco. Mas isso daqui é uma propriedade e isso daqui é um atributo. Em outras linguagens, normalmente isso daqui seria um atributo e isso daqui seria uma annotation. Só que no PHP isso daqui é uma propriedade e isso daqui é um atributo, certo? Então se você conhece annotation, você conhece os attributes do PHP. O que acontece? Os attributes, eles permitem você modificar uma classe, uma função, um método, um atributo, no caso uma propriedade, ou uma constante. Acho que uma constante também, uma constante eu não tenho certeza. Teria que acessar a documentação dos attributes para confirmar melhor sobre isso. Então aqui tem um attribute que eu criei, por exemplo. Você já deve ter usado attributes se você trabalhou com Doctrine ORM ou com Symfony, por exemplo, para o PHP. E aqui a minha attribute, ela deixa todos os valores que eu colocar dentro da propriedade name maiúsculos. Na verdade, ela deixa o primeiro caractere maiúsculo, como você pode ver. Então eu coloco essa minha attribute aqui e tudo que eu setar na minha propriedade name vai ficar maiúsculo automaticamente. É para isso que serve a attribute. Ela consegue modificar essa minha propriedade. Existem atributos, nossa, confunde muito, parece Xbox Series X e Series S aqui esses nomes. Então ela permite modificar essas coisas. Eu poderia colocar um attribute em cima desse método aqui, por exemplo. Também poderia fazer isso. E aqui ele chama a ação que vai modificar essa classe aqui. E aqui é um exemplo mais simples, né? Vai modificar essa classe. Basicamente isso que acontece. E daí eu posso fazer aqui person setName igual a Felipe. E daí eu peço para exibir o resultado. Eu escrevi Felipe com F, com L e com P maiúsculo. Vamos ver o que acontece se eu executar esse código aqui. Ele me retornou Felipe apenas com F maiúsculo. Então, se eu escrever Felipe e executar esse código aqui, ele me retorna Felipe apenas com a primeira letra maiúscula. Daí, vamos substituir isso daqui por outra coisa. Eu tenho aqui letras minúsculas e letras maiúsculas, que eu também construí. Eu quero deixar tudo em letra maiúscula. Vamos colocar isso daqui. Vamos colocar Felipe tudo em minúsculo. Vamos executar o código? Felipe veio para mim tudo em letra maiúscula. Vamos colocar aqui que eu quero em letra minúscula, lowercase. Então vou colocar Felipe, por exemplo. Vamos executar? Felipe veio tudo em letra minúscula. Então é isso daqui que ele faz. Ele consegue modificar tudo que é relacionado a uma classe, não só a classe, mas a uma função também, tranquilamente. E como que eu construí esse meu attribute aqui? Eu utilizei o attribute chamado attribute, que existe por padrão no PHP 8, que eu posso utilizar. Então minha class letter, ela é na verdade um attribute letter. É um modificador que transforma uma classe em attribute. É um atributo que transforma uma classe em atributo. É meio recursivo, é meio que um paradoxo, mas é isso. E aqui eu construí as minhas opções de uppercase, lowercase e first uppercase. E isso daqui eu vou deixar o código disponível, mas eu não vou explicar exatamente o que o código faz, porque ele trabalha com a API de reflexão do PHP e provavelmente muita gente ficaria confusa. Eu passo o objeto aqui, eu crio uma reflexão dele e eu modifico o objeto em tempo de execução. Inclusive, eu percebi que eu acho que eu estou criando uma variável que não está sendo usada aqui. Eu estou criando uma variável que não está sendo usada, não sei por que eu tinha ela. Mas eu vou deixar esse código disponível, o link está aí na descrição do vídeo para você ver esse código. É um código simples, sim, ele tem alguns erros, assim, algumas coisas que poderiam ser otimizadas, mas foi feito só para fazer funcionar. E como vocês podem ver aqui, eu utilizei a expressão match para pegar o tipo de modificação que eu quero, deixar tudo maiúsculo, deixar tudo minúsculo, deixar a primeira letra maiúscula apenas, e depois eu pego a minha propriedade, que no caso é o name, e seto um valor, que é o new value que foi gerado. Então eu modifico a estrutura dessa classe em tempo de execução através do meu attribute.
Normalmente você não vai construir os seus próprios attributes, você vai usar bibliotecas que já tenham eles prontos, mas eu quis fazer aqui para poder construir o meu próprio attribute e ver como que ia funcionar. Então isso daqui são os attributes para o PHP que permitem você fazer modificações ou trabalhar com algumas ações em cima da estrutura da sua classe, de uma função, de uma propriedade ou de um método em tempo de execução. Isso daqui é muito legal no PHP, é uma coisa bem legal. Antes a gente fazia isso tudo por comentário. Agora a gente tem isso nativo no PHP. E fora isso, só voltando aqui, né, a gente tem os attributes, que eu só para mostrar, né, que antigamente a gente fazia por comentário, como você pode ver aqui, e agora a gente pode fazer isso por nativamente no PHP 8. E para finalizar aqui, a gente tem outras coisas como null safe operator. Então, se antes alguma coisa ela poderia ter o valor nulo, você tinha que ficar fazendo um monte de if. Agora você pode colocar o ponto de interrogação, porque se ele for nulo, ele para a execução ali e retorna só o valor nulo, ao invés de dar erro. Então, ele trata o código para não ficar dando erro caso o valor seja nulo, caso exista a possibilidade do valor ser nulo. Ele tem um saneamento de string de comparação com o número com strings, que antes um zero comparado com uma string era verdadeiro e agora é considerado falso, por causa de alguns problemas que tinha aí em relação ao PHP, eles corrigiram isso, ajustaram isso. Algumas coisas que antes eram só um aviso, agora algumas funções que eram só um aviso, agora o erro, a tipagem de erros, os tipos de erros, eles estão mais consistentes. Então, antes isso daqui era considerado apenas como um aviso, agora ele é considerado como erro. Então, o tratamento de erros ele está mais consistente para algumas funções internas do PHP. A gente tem o JIT, que a gente já falou sobre, e aqui a gente tem várias outras coisas que vieram no PHP 8, que eu não vou falar sobre tudo isso. Eu falei sobre 5 exemplos na prática, falei sobre o JIT, e esse vídeo já está ficando gigante, já está ficando bem grande. E se eu fosse falar sobre tudo, ia ser muita coisa. Por exemplo, permitir o .class em objetos. Isso daqui, se vocês forem ver, eu utilizei aqui, ó. Eu utilizei. E eu não sabia que antes do PHP 8 isso daqui não funcionava. Eu utilizei por utilizar. E isso daqui é basicamente a ação de que um objeto agora, ele pode chamar uma class como se fosse um atributo estático para recuperar um nome do namespace da class. Isso é possível fazer agora. Em relação à tipagem, ao sistema de tipagens e tratamento de erros, houve melhorias. Então, o arroba silenciava erros fatais antigamente. Eu utilizei ele uma vez e quando eu utilizei eu falei, cara, esse negócio aqui é um risco ficar utilizando, ele silencia erros fatais da aplicação. Agora ele não vai mais silenciar, então se a sua aplicação em PHP 7 ou em PHP 5 utiliza esse arroba, quando você mudar para o PHP 8, isso daqui vai parar de funcionar. É um detalhe importante. O mixed, que representa que uma variável pode ser de qualquer tipo, agora é um tipo de dados. Então, por exemplo, esse tipo de dados é um objeto, agora ele pode ser um mixed. Mixed se tornou um tipo de dados, que vai ser tipo o N que a gente tem no TypeScript também. Então, mixed é um tipo de dados agora. Tem retorno de tipo estático e tem várias outras coisas que eu vou deixar o link do site, desse hot site do PHP 8 na descrição do vídeo para vocês saberem mais. Então, já falamos sobre se deve ou não usar PHP 8, JIT, configuração do ambiente de maneira mais simples para você testar o PHP 8, e também falamos sobre alguns exemplos práticos com o PHP 8 que eu mostrei aqui. Então é isso que eu queria mostrar sobre o PHP 8 para vocês, pessoal. Eu já estou estudando ele porque quando a gente começar a utilizar o PHP 8 em produção, daqui a um ano, quem sabe, um ano e pouco, eu já vou ter bastante conhecimento. Então eu não vou fazer um curso de PHP 8, não vou fazer uma playlist falando sobre PHP 8, porque como podem surgir bugs, daqui a um ano eles podem mudar algumas coisas e lançar coisas novas. Então eu vou esperar um tempo para lançar essas coisas, para começar a usar o PHP 8 e é o que eu recomendo para você também. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu já convido você a curtir esse vídeo aqui, a se inscrever no canal e ativar o sininho para novas notificações, até porque nós vamos ter outros vídeos aqui. Eu configurei todo o ambiente, vocês podem ver que eu estou utilizando o Windows aqui, mas eu estou utilizando o WSL2, que é o Windows Subsystem for Linux 2, que no início eu achei que não ia dar certo, mas com algumas configurações eu consegui manter um ambiente de desenvolvimento utilizando o Windows e subsistema do Linux dentro do Windows, e está funcionando muito legal isso daqui. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, como que eu configuro um ambiente com WSL2. É um vídeo que vai dar mais trabalho, que nem esse vídeo aqui, que ficou um vídeo longo, é um vídeo que provavelmente vai dar mais trabalho de ser feito,
mas que vai mostrar como eu configurei todo o meu ambiente. Então, se você não quer perder isso, se inscreva aí no canal e ative o sininho para mais notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre o PHP 8 e até a próxima, pessoal!